Você está no deserto do Atacama, no norte do Chile, um dos lugares mais secos da Terra. Mas este deserto tem um belo segredo. A cada 3 a 5 anos, flores surgem do nada. É tão famoso que também é chamado de deserto florido. As sementes estão espalhadas no chão, esperando um pouco de chuva. Quando o deserto recebe água suficiente, cerca de 200 tipos de flores brotam. As areias amareladas do Atacama ficam roxas, brancas, verdes e até cor-de-rosa. Outro fenômeno místico que pode ser visto no deserto é chamado de cachoeira de areia. Quando o vento traz muita areia para a beira do cânion, ela começa a cair. Agora amplifique este efeito 100 vezes e você terá uma cachoeira de areia na Arábia Saudita. Realmente parece as cataratas do Niágara, só que não há uma gota de água. Os moradores dizem que esse fenômeno alerta para uma iminente tempestade de areia. Anéis de fadas, também conhecidos como círculos de fadas ou anéis de duendes, são misteriosos círculos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Há muito debate sobre por que eles formam esse círculo quase perfeito. Algumas superstições afirmam que a dança das fadas queimaria o chão, fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente no local. No sul da Índia, entre julho e setembro de 2001, as pessoas testemunharam um dos fenômenos climáticos mais estranhos da história. Uma chuva vermelha. O que muitos pensariam ser uma tempestade típica os deixou chocados. A cor era brilhante o suficiente para manchar as roupas. Havia outras cores também, como verde, amarelo, marrom e até preto. No meio de uma monção, uma chuva vermelha começou a cair sistematicamente por várias semanas. Pesquisadores descobriram que essa chuva incomum é manchada por poeira ou algas, então não tente pegar nenhuma gota com sua língua. Os cientistas não têm certeza de como as algas chegam lá. Eventos como esses são um tanto perturbadores. Aqueles que vivem na zona rural central da Noruega, sobre o Vale de Hesdalen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes, brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu. As luzes aparecem tanto de dia quanto de noite. Certa vez, nos anos 80, elas foram vistas de 15 a 20 vezes em uma única semana. As luzes de Hesdalen podem durar apenas alguns segundos, mas às vezes podem durar mais de 1 hora. Elas se movem parecendo flutuar ou até balançar. Alguns cientistas acreditam que elas ocorrem devido ao pó de ferro ionizado. Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio. Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves mal identificadas. Donuts de neve é uma das atrações meteorológicas mais raras de se ver, com condições climáticas perfeitas necessárias apenas para criá-las. Encontrados em qualquer área de montanha coberta de neve, como as montanhas rochosas, o vento, a temperatura, a neve, o gelo e a umidade precisam trabalhar juntos para que possamos ver esses anéis fenomenais. Uma fina camada de neve molhada no chão. Sob essa camada, gelo ou neve em pó. Então, uma brisa forte o suficiente para rolar a rosquinha colina abaixo, como uma bola de neve. Uma vez que ela para de rolar, pode ter o tamanho de uma bola de beisebol ou mesmo de um pneu de carro. Tudo depende da força do vento. Um donut de neve recém-formado não dura muito tempo, então apresse-se com essa câmera e cuidado com a cabeça. Você consegue acreditar que existe um lugar na Terra com um ecossistema e atmosfera semelhante a outro planeta? Bem, comece a acreditar. A caverna Movile, localizada no sudeste da Romênia, permaneceu fechada em completa escuridão por 5,5 milhões de anos. Alguns trabalhadores descobriram a caverna quando procuravam um lugar para construir. Cientistas fizeram uma abertura para a caverna e descobriram que um ecossistema completamente sustentado prosperava lá dentro. Quando um caminho foi aberto na rocha, passando por vários túneis, os cientistas encontraram um lago de água sulfúrica que fedia como ovos podres. O ar estava cheio de sulfeto de hidrogênio e tinha 100 vezes mais dióxido de carbono do que a atmosfera terrestre. Não é necessário dizer que esse ar é completamente tóxico. O que é ainda mais insano é a existência de um ecossistema próprio nessa caverna, com 33 espécies que nunca foram encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Esta caverna nos dá um vislumbre do que poderia existir em outros planetas, com atmosferas completamente diferentes. Como isso existe na Terra há tanto tempo sem ninguém saber é inacreditável, você não acha? Confira essas árvores. Elas são chamadas de seringueiras indianas. Suas fortes raízes crescem não no subsolo, mas na superfície. Com a ajuda de estruturas e fixadores especiais, as pessoas aprenderam a controlar como essas raízes crescem. Digamos que uma árvore esteja ao lado de uma pequena sanga. Você precisa fazer uma ponte de uma extremidade à outra. Você direciona as raízes em crescimento na direção certa.
Com o tempo, elas penetram no solo e se fortalecem sob chuvas sem fim. Demora cerca de 15 anos para uma ponte se formar. Aqui está outra árvore incrível chamada a Árvore da Vida. Cresce no deserto do Bahrein. A árvore fica no topo desta colina arenosa há mais de 400 anos, cercada por quilômetros de areia. O lugar é extremamente quente e não há umidade. Apesar disso, a árvore tem folhas verdes e continua a crescer. Até agora, os cientistas ainda não descobriram como a árvore obtém umidade e nutrientes. Ao redor dela existem apenas lugares com depósitos de petróleo. Os moradores acham que a árvore é sagrada, afinal, demonstra a magia da vida e o poder da natureza. Alguns especialistas têm certeza de que o segredo está nas raízes, que vão tão fundo que podem alcançar fontes subterrâneas de água. Aí está você, dirigindo por horas durante a noite. Você não teve a mínima chance de dormir, então sua mente está por um fio. Você para o carro e sai para esticar as pernas. E aí olha para o céu e vê um lindo nascer do sol. Uau, espere! Há 3 sóis no céu. Você esfrega os olhos, mas nada muda. Ainda há 3 estrelas brilhantes no céu. Não, nossa estrela não foi rasgada em 3 pedaços, nem foi visitada por 2 outras estrelas. Isso é chamado de parélio. Ocorre principalmente durante geadas severas. Pequenos cristais de gelo no céu dobram a luz. Como resultado, você pode ver 3 pontos brilhantes no céu em vez de apenas um. Esse fenômeno é oficialmente chamado de halo. Normalmente, é apenas um círculo ao redor do Sol. Você pode até ver um halo à noite também. Basta olhar para uma lâmpada de rua e você verá um círculo brilhante ao seu redor. Às vezes, um halo pode assumir uma forma mais sofisticada. Se houver muito gelo no ar, a luz fica ainda mais distorcida, assim como em uma sala com uma dúzia de espelhos. Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano. Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer. Enquanto você está olhando para o horizonte, o amanhecer começa e a borda do sol aparece. Um pouco mais e, espere, o sol começa a se dissolver no céu. Depois de alguns momentos, tudo fica escuro novamente. E apenas 1 minuto depois, o verdadeiro sol mostra sua face. Era o mesmo efeito de curvatura da luz que você viu antes com os 3 sóis, só que agora a luz foi curvada verticalmente, não horizontalmente. E em vez do sol real, apareceu seu reflexo em cristais de gelo no céu. Mas o nascer do sol com 3 estrelas no horizonte é real. Não na Terra, porém, mas a 340 anos-luz de distância. Há um sistema estelar em cujo centro se esconde uma estrela com quase o dobro do tamanho do Sol. E há 2 pequenas estrelas orbitando em torno desse gigante. Este mundo estranho também tem um planeta. Entardeceres e amanheceres realmente acontecem com 3 estrelas. Se você trouxesse seu crush para um banco do parque para assistir a um pôr do sol aqui, tudo sairia bem, o que quer que isso signifique. E já que estamos falando dos fenômenos naturais mais desconcertantes, seria um crime não mencionar a neve no deserto. Sim, no inverno de 2018, os habitantes do deserto do Saara, um dos lugares mais secos e quentes do planeta, acordaram e descobriram um espesso manto de neve cobrindo a areia. Em alguns lugares, a camada de neve envolvendo as dunas chegou a impressionantes 38 centímetros. Os meteorologistas, no entanto, tinham uma explicação para esse fenômeno emocionante. Eles afirmaram que as poças de ar frio, combinadas com a precipitação da tempestade mais recente, resultaram em uma queda de neve em vez de chuva. Então, o que você faz nesse caso? Constrói camelos de neve? Uma corcova ou 2?